Tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltei aqui hoje para falar da semana depois do velório, né? Como é que foi a semana seguinte após o velório? Assim, gente, a semana seguinte, como eu já falei no outro vídeo, a minha irmã se ofereceu para ficar comigo aqui em casa, né? Comigo e com meus 2 filhos, para me ajudar no que eu precisasse. Até quando eu precisasse. Então, gente, ela ficou essa semana, essa primeira semana depois do velório, ela não foi trabalhar. E meus filhos também não foram para a escola. Então, ela aproveitou nessa primeira semana para ir atrás de toda a documentação que todo mundo precisa ir, os trâmites legais, né? Depois que acontece isso. Então, assim, a gente saía bem cedinho daqui, né? E ia atrás de tudo que era preciso fazer e voltava só de noite, porque é muita coisa para correr atrás. E a gente foi assim em vários lugares, né? Eu vou falar alguns, eu vou descrever assim alguns que eu lembro. A gente foi em alguns lugares como no convênio médico, né? Porque o Eduardo tinha convênio médico, eu precisava ir lá para tirar o nome do convênio médico, para eu não precisar pagar a mensalidade. Nós fomos também. Peraí, eu vou lembrar tudinho, tá? Para falar. Nós fomos também no banco onde ele tinha conta, que é preciso fazer isso, né? Fechar a conta dele, fazer o que é preciso no banco. A gente também foi. A gente ligou no INSS, né? Ligou no INSS para mim poder receber a pensão do Eduardo. E lá no INSS, eu lembro que a minha irmã, através de um e-mail lá do INSS, depois você pode enviar toda a documentação necessária que eles pedem por e-mail. O processo praticamente, depois do telefonema, foi tudo a documentação por e-mail pelo INSS, né? A documentação foi toda certinha que eles pediram. Eu até achei assim, no meu caso, tá? Não posso falar do caso de ninguém, tô falando particularmente do meu. Como a documentação estava toda certinha, foi tudo agilizado, eu recebi até que rápido a pensão do meu marido. Só que assim, deixar uma observação aqui. Para minha surpresa, eu teria direito a receber da pensão dele só 50% como viúva, porque é uma nova lei, né, que fizeram. Então eu, como viúva, não iria receber 100% do salário que ele recebia. A partir daquele momento eu ia estar recebendo 50%. Mas meu filho, eu tenho 2 filhos. Na época, um tinha 16, o outro tinha 18. Como o outro 16 era menor de idade, então ele teria direito a 10% do salário do pai. Então, na verdade, dos 100% da integralidade do salário do Eduardo, a gente ficou recebendo 60% desse valor, né? Isso eu não esperava, né? Mas é assim que está hoje no momento, né? E eu fico assim pensando, graças a Deus, desde que eu casei, eu sempre trabalhei, eu sempre tive o meu salário, e o meu salário com esse 50% do Eduardo, né? Se fosse 100% ajudava mais. Mas graças a Deus, com o meu salário, com 50% do Eduardo, dava para gente se virar, pagar as contas, não faltar nada para gente, graças a Deus, né? Mas assim fica aqui a minha indignação. E a esposa que não trabalha, que depende do marido, está passando pela pior fase da vida dela, sentindo essa dor imensa, né? Ou paga um aluguel, tem conta, tem dívida, daí vai lá no INSS e descobre que vai receber 50% do salário do marido, além da dor que está sentindo, além de tudo que está passando, né? Além tem essa surpresa de receber só metade do salário do marido, né? Então fica aqui a minha indignação, né? Pelas outras pessoas que são humildes também e não tem como se virar. Daí também a gente foi atrás do inventário, que tem 60 dias, né, para fazer o inventário por lei.
E graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo. A minha irmã é advogada e ela fez tudo pra gente, tudo de graça, não cobrou nada, né? Então tive esse privilégio. E assim, a gente foi atrás disso, que eu lembro, essa semana foi atrás dessas coisas, que eu lembro. E daí ficou tudo acertado, né? Isso daí, é lógico que tem mais coisas, por exemplo, depois ficou para trás o e-mail do Eduardo que eu tinha que cancelar, ficou para trás, também fica para trás, por exemplo, se a pessoa tem alguma conta no nome do marido, tipo água, luz, condomínio, né? Tem que ir atrás, levar a certidão de óbito, né? Para tirar do nome do marido e ficar no seu nome. Então ficam algumas coisas para trás, mas o essencial, né? De urgência nessa semana que dava para fazer foi feito. E a gente saía assim, de manhãzinha, gente, a gente só tomava café e almoçava na rua, jantava na rua, porque é muita coisa. Aonde a gente vai é muito demorado, tem fila, né? A gente tem que esperar. E assim, e a princípio, eu vou contar uma particularidade minha para vocês. A princípio, ela falou assim que os meninos iam junto com a gente, né? Ah, desculpa também, gente. A gente foi no colégio deles levar a certidão de óbito, porque os dois, o Thales o Thales estava no primeiro ano da faculdade na época, e o meu filho mais novo, meu filho mais velho, estava no primeiro ano da faculdade e o meu filho mais novo estava no terceiro ano do ensino fundamental. Desculpa, do ensino médio. Segundo ano do ensino médio e o mais velho no primeiro ano da faculdade. Isso. E assim, a gente foi levar a certidão de óbito na escola, né? Por causa das faltas. E a gente foi recebido muito bem pela diretora. A diretora era do Eduardinho no momento, mas o Thales também fez o ensino médio nessa escola. Então ela conhecia o Thales, conhecia meu marido, me conhecia. E ela nos acolheu muito bem, conversou. E eu esqueci de falar, ela também esteve presente no velório, foi me dar um abraço em mim, nos meus filhos, né? Fez questão. Então ela sempre nos tratou muito bem, né? Tem só a agradecer, ela nos acolheu bem. Depois o Eduardinho também foi na escola, foi muito bem acolhido por ela, pelos amigos. Eu agradeço, né? A Deus que põe pessoas boas na nossa vida, como ela e como os amigos. E assim, continuando, voltando. Então a gente saía de manhã, voltava à noite, almoçava na rua, jantava na rua. E assim, o primeiro momento que minha irmã falou que eles iam junto, né, os meninos com a gente, atrás de tudo esses trâmites legais que tem que ser feito, a princípio, assim, eu fiquei receosa. Por quê? Porque e o Eduardo, para falar a verdade, a gente criou os meninos muito no mundo fechado. Eu, assim, não por mal, tá? Nenhuma mãe, nenhum pai faz as coisas para o filho pensando no mal, e sim no bem. Isso eu tenho consciência disso, eu e meu marido. Então, esse mundo violento do jeito que então a gente criou eles assim, o Eduardo ia buscar e levar no lugar na escola, ia levar, ia buscar, ia no outro lugar levar e buscar, né? Eles nunca foram em outros lugares que precisava ter mais responsabilidade, né? Quando a minha irmã falou assim, desculpa, quando a minha irmã falou assim, vamos levar eles para ir atrás de toda a documentação, né? Eu falei, meu Deus do céu, como que vai ser, né? E você sabe que no fim das contas, gente, eu achei muito bom, porque assim, que a gente ficou ocupado a semana inteira, né? A gente, mesmo com a tristeza, com tudo, com a angústia, a gente tinha que ir num lugar, tinha que ir no outro, tinha que ficar numa fila, tinha que fazer uma coisa, tinha que fazer outra, enfim. Foi bom para eles, porque eles vivenciaram na prática, né, os trâmites legais que precisa ser feito, né, tiveram essa experiência, ficaram ocupados, como eu já disse, e aprenderam, né, a vida como que ela tem que ser, né. No final da conta, ela estava certa, eles tinham que ir mesmo. E assim, eu estava numa situação, gente,
que eu tava andando só com o corpo físico mesmo, viu? Porque minha alma, meu coração, meu espírito tava muito triste. Tava muito triste, uma tristeza profunda, profunda demais. Então eu tava só de corpo presente para fazer todas essas coisas com a minha irmã, né? Eu precisava estar ali, né? Que eu era viúva, eu tinha que assinar os papéis. E assim, eu achei bom porque assim, eu lembro que eu não tinha coragem de falar o que tinha acontecido com o Eduardo nos lugares que eu ia. Então a minha irmã ficou como minha porta-voz, né? Ela falava tudo que eu era viúva, o que aconteceu, o que eu estava fazendo ali. Eu ficava ali só na escuta, de corpo presente. Às vezes também até ela falando eu me emocionava, né? Mas agradeço a ela, que foi minha porta-voz, e agradeço também ao Eduardo, desculpa, ao meu filho mais novo, ao meu filho mais velho, a ela, que pôde ir em todos os lugares comigo, também o meu filho mais novo. Assim, vou explicar uma coisa para vocês também em particular. Quem tem casa pequena, apartamento pequeno, eu tenho uma cama que tem um baú embaixo, né? Quem tem lugar pequeno que mora é assim, gente. A minha cama embaixo dela, o Eduardo guardava todos os documentos que a gente tinha. Ele era bem organizado, ele que cuidava dessa parte. E eu falei para ela que estava ali, o meu filho mais novo ajudou ela a pegar todos os documentos necessários que precisava para ir nos lugares. Ela e meu filho pegou, mais novo, e a gente foi. E porque assim, eu estava numa situação também que, por exemplo, se eu via um RG em cima da mesa com a foto dele, não precisava nem ser foto, um papel escrito o nome dele, eu abria a boca. Eu estava assim, nesse estado. Então eu não estava conseguindo pegar um documento na mão, eu abria a boca, não estava conseguindo falar para os outros que eu estava na situação de viúva. Então minha irmã era porta-voz, meu filho procurando documento e ela. Então eu agradeço a Deus, sabe? Porque pensando bem, eu fui muito agraciada e sou e abençoada, né? Porque eu tive a minha irmã para correr atrás de tudo comigo, teve meus filhos lá do meu lado. Então, no final das contas, né? Mesmo passando pela tristeza profunda, deu tudo certo. É isso daí. Por hoje é só, né? E é lógico que no meio de tudo isso, fazendo tudo isso, né? A tristeza continuava. Depois tem outros vídeos também para falar de outros assuntos, né? No decorrer desses. Então, obrigado pela companhia. Por hoje é só. Fique com Deus.